Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, hoje é dia do Vascão da Gama colar no G6. Isso mesmo, o Vasco visita o Vitória lá no Barradão e o seguinte, muita confiança de que o Vasco da Gama virá para o Rio de Janeiro trazendo esses 3 pontinhos. Janela que fecha amanhã, mas que a gente ainda pode ter um jogador se despedindo do Vasco da Gama. Jogador aí com negociações avançadas com o mundo europeu, lá com o futebol búlgaro. A gente vai falar quem é. E o seguinte, a gente vai falar muito sobre o processo de contratações, porque agora não tem essa de turma de mimimi. O Pedrinho foi e ontem deu uma declaração oficial dizendo que o Vasco ainda negocia com 2 atletas. A gente vai explicar, Laureano, mas a janela fecha amanhã no dia 2. É bem assim não. A gente vai explicar aí para vocês toda essa situação, porque zagueiro virou prioridade e o Vasco da Gama avançou aí na contratação de um meia atacante, tá? Então, parabéns aí, porque o Vasco tá em cima aí na risca. O seguinte, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você, por favor, se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o jogo de hoje. O Vasco da Gama visita o Vitória lá no Barradão. Apesar desse jogo ser fora aqui do Rio de Janeiro, dá sim para o Gigante da Colina trazer esses 3 pontos. O Vitória não vive um bom momento. O Vitória tem uma campanha de time rebaixado aí no Campeonato Brasileiro, jogando em Salvador, tem apenas a 17ª colocação. E o Paiva, sendo um bom sabedor disso, o Paiva não vai poupar ninguém. O time do Vasco da Gama titularíssimo, novidade aí o Ryan no time do Vasco, confirmado como titular, e o Gigante da Colina vai da seguinte forma, pessoal. Vamos colocar aqui para vocês, ó, o Léo Jardim, o nosso Léo Garden no gol, os 2 laterais, o PH retornando, estava suspenso aí na Copa do Brasil, e o Piton, a zaga confirmadíssima com o nosso João Vitor e também o nosso Maicon. Lá no meio campo, Cocão, Hugo Moura e Paê. No ataque, Emerson Rodrigues pelo lado esquerdo, o menino Ryan e Vegete, tá? Ontem o jogador Jean David ou Jean Menezes, se você preferir, ele simplesmente chegou a treinar como titular, mas informações é que o Emerson Rodrigues será titular no jogo de hoje. Perfeito? Dá para o Vasco simplesmente trazer aí esses 3 pontos. O Vitória que está sem o atacante, é a principal peça aí para esse jogo. Bom, falando aqui sobre despedida de jogadores, Laureano vai ter jogador saindo do Vasco ainda amanhã? Sim, acredito que sim. Por quê? O Eric Marcos está em fase final de fechamento aí de contrato com um time lá da Bulgária.
do futebol búlgaro, né? Essa negociação deverá ser sacramentada amanhã. Então o Eric Marcos, que muitos jogos aí não vem sendo relacionado, se despede aí do Gigante da Colina. E se tem jogador saindo, tem jogador chegando. Olá, Uiano, mas eu não acredito mais, né? A turma do mimimi, a turma do contra, que vai chegar reforços, né? A gente tem um posicionamento oficial do nosso presidente e controlador da SAF, o Pegrin. O Pegrin disse que negocia com mais 2 atletas. O Pegrin não é de mentir. Agora a gente tem que explicar uma coisa para vocês. Essa janela amanhã ela fecha apenas para jogador que tem vínculo empregatício, que tem contrato com outro clube. Perfeito? Essa janela, vou repetir, internacional e nacional, fecha para jogador que tem vínculo com outro clube. Jogador que está com contrato rescindido, que está sem clube no momento, pode passar do dia 2 sem problema nenhum. Foi por isso que o Pedrinho deu essa declaração, ele não é maluco, perfeito? Então vamos acreditar que vai acontecer. Ah, Laureano, mas o seguinte, não contratou em 2 meses, vai contratar agora? Sim, vai contratar agora porque caiu a grana aí da televisão, da cota de TV, agora no mês de agosto, segundo a gente tomou conhecimento. E mais uma coisa aqui, não é só contratar, o Pedrinho manteve todos os titulares. Pedrinho manteve todos os titulares, a gente não perdeu nenhum atleta titular. Ele conseguiu manter Vegete, conseguiu manter Piton, conseguiu manter o Paê, conseguiu manter também o Léo Jardim. A gente não perdeu nenhum atleta para nenhum clube. Isso é tão importante quanto contratar. Perfeito? E com tudo em dia, depois do que a 771 fez com o Vasco da Gama. Certo? Mesmo com os cofres aí aniquilados. Então é o seguinte, prioridade é a contratação do Luan Pérez. Informação que vem lá da Rádio Tupi, tá? Informação da Rádio Tupi é que o jogador rescindiu realmente o contrato dele, não é mais atleta, segundo a Rádio Tupi do Fenerbahçe. Ou seja, esse jogador não tem mais a obrigatoriedade de fechar até o dia 2, porque é um agente livre, está sem contrato. Ele pediu 1.100.000 ao Vasco da Gama para poder fechar este contrato. O Vasco fez uma proposta que agradou o jogador. O Vasco ofereceu 750 mil reais com 2 anos de contrato. O Vasco está muito próximo de fazer o anúncio desse atleta, que chega ali para poder ser titularíssimo. Um jogador para atuar ali do lado esquerdo da defesa do Vasco, que faz uma lateral também. E informação do nosso queridão Emerson Rocha, agora na parte da manhã, lá do Atenção Vascaínos. Um beijo aí para o Emerson Rocha. O Emerson Rocha trouxe a notícia que o Vasco da Gama ainda negocia com o Benjamin Garré. A gente tinha trago essa informação ontem também do Bruno Murito, lá do GE. Ontem, perfeito, o Vasco ainda negocia com o clube russo a chegada desse ponta esquerda que chegaria aqui para ser o diferenciado, né? Um cara ali muito bom de bola, ele não quer ficar ali no futebol russo. O Vasco fez uma primeira oferta para comprar 70% dos direitos econômicos dele, cerca ali de 3,5 milhões de euros, proposta de gente grande que o Pedrinho fez. Proposta foi recusada, o Vasco mandou outra proposta e o Vasco espera fechar essa negociação aí até amanhã. É difícil, mas o Vasco tentará fazer esta negociação ser fechada aí. Agora, a situação do Luan Pérez não tem obrigatoriedade mais de ser no dia 2, uma vez que o contrato está rescindido. Vamos parar de mimimi, vamos apoiar quem está trabalhando no Vasco da Gama. Por quê?
Por quê? Simplesmente o Vasco foi deixado aos cacos aí a 777 Partners, perfeito? 90% de vocês pediu a 771. Então, agora aguenta coração, o Pedrinho está trabalhando para reverter as coisas. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!